Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar um pouco sobre Daniel Worcaro e Banco Master. Essa história de fraude que pode estar ganhando um corpo e as ramificações revelam um esquema bilionário, com muita gente influente, muita gente poderosa e muito rica. Parece realmente uma história de filme e eu não pude deixar de lembrar do Lobo de Wall Street quando eu vi essa história. Isso é, pelo lado da fraude monetária e da curtição que o cara tinha, que me fez lembrar do personagem do Leonardo DiCaprio. Mas, para além do aspecto bon vivant, diferentemente do Lobo de Wall Street, Daniel Worcaro tem uma influência muito grande na política brasileira e no judiciário também. E o vídeo de hoje é sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz há um tempo atrás que eu comento sobre a elite brasileira e como ela é parasitária e corrupta também. Nesse vídeo eu menciono que eu trabalhei para uma empresa que servia um condomínio onde o Daniel Worcaro tem um apartamento, aqui em Belo Horizonte. Inclusive é na mesma rua onde o dono da Andrade Gutierrez tem uma casa enorme lá. Nesse vídeo eu conto as coisas que eu vi, que eu pude testemunhar num curto período que eu trabalhei ali. Isso foi quando o Daniel Worcaro foi preso, mas eu não falei especificamente sobre ele no vídeo. Eu falei sobre a nossa elite em geral e a experiência que eu tive trabalhando com essa gente, mostrando como eles vivem num mundo à parte, totalmente diferente de uma pessoa comum, um pobre, um plebeu qualquer. Você pode ir lá conferir. O aspecto Lobo de Wall Street do Daniel Worcaro pode ser percebido pelas festas que ele organizava ali em São Paulo e no verão europeu. Eu vi um vídeo do Renan Santos comentando sobre isso. Ele diz que tem algumas fontes que falaram para ele que tem festas que eram organizadas na Europa com prostitutas do leste europeu e aquilo tudo que o dinheiro pode comprar. Você pode imaginar. Mas voltando um pouco mais para a questão da fraude e o esquema todo, o Daniel Worcaro comprou um banco quebrado e em 2019 ele conseguiu colocar esse banco para operar. Ao longo dos anos ele atraiu cerca de 1.600.000 investidores / clientes e toda essa gente foi lesada, com exceção de quem tinha até R$250 mil no banco. Esse é o limite que cada cliente lesado pode recuperar do Fundo Garantidor de Crédito, que é basicamente um fundo mantido pelos bancos que operam aqui no Brasil justamente para situações como essa, em que pessoas colocam seu dinheiro em instituições financeiras e quando acontece algum golpe, ou alguma falência ou algo do tipo, a pessoa consegue recuperar pelo menos parte do prejuízo, se não o prejuízo inteiro, né? No limite de 250 mil. Pois então, depois de pegar a grana da galera e o banco começou a falir, eles tentaram vender para um banco público, o BRB, mas o Banco Central barrou a operação, não permitiu que acontecesse. Depois dessa operação negada, o BRB investiu 16 bilhões no Banco Master. É aquela velha história de empresa pública gastando muito bem o nosso dinheiro, né? Mas esse não foi o único banco público envolvido nessa confusão. Também houve a tentativa de investimento da Caixa Econômica Federal de 500 milhões no Banco Master. Essa operação foi considerada arriscada por alguns gerentes da Caixa e, coincidentemente, né, ao barrarem essa operação, esses gerentes foram destituídos dos seus cargos. O que revela nesses dois casos é que, tanto no âmbito do governo federal quanto nos estados, tem gente muito bem relacionada com o Banco Master e Daniel Worcaro. Também há operações suspeitas no sistema previdenciário da Bahia e do Rio de Janeiro. Quem trouxe isso à tona foi um excelente jornalista chamado Felipe Moura Brasil. Vou deixar o link na descrição. Só que mais interessante ainda é ver as movimentações e as influências também que Daniel Worcaro e o Banco Master têm no judiciário brasileiro. Melhor dizendo, na Suprema Corte Brasileira. Começando pela prisão e soltura de Daniel Worcaro. Depois da prisão de Daniel Worcaro, ele contratou um escritório de advocacia que atuou na defesa da desembargadora que decidiu pela prisão dele. Em 2009, ela estava respondendo por uma acusação X lá, e o mesmo advogado que defendeu ela naquela ocasião foi contratado depois da prisão de Daniel e ele pediu a soltura, o habeas corpus dele. A desembargadora não declarou que era impedida de atuar nesse caso, o que faria todo sentido, né? Se um juiz ou desembargador tem qualquer tipo de relação, seja de amizade ou profissional, com o advogado do réu, qualquer decisão que seja favorável a esse réu vai ser olhada com suspeita, né? Por todo mundo. Exatamente esse o caso. A desembargadora que no primeiro momento achou adequada a prisão preventiva, dias depois voltou atrás e atendeu o pedido do advogado que outrora havia trabalhado para ela. Outro fato interessante
foi a defesa do banco do Daniel Vorcaro se aproveitar do fato de um deputado ter aparecido nas investigações e pedir para que o caso fosse para o STF, se aproveitando assim do foro privilegiado do parlamentar. Dias Toffoli foi sorteado e passou a ser o relator do caso. Acontece que a esposa do Dias Toffoli foi sócia de um dos advogados do réu e tem uma amizade de mais de 18 anos com ele. Dias Toffoli também viajou recentemente para a final da Libertadores num jatinho de um empresário, e quem participou dessa viagem também foi Augusto de Arruda Botelho, um advogado bem famoso que está atuando nesse caso também na defesa do diretor de compliance do Banco Master. Recentemente, o Dias Toffoli decidiu pelo sigilo total do caso e ele segue sendo relator, mesmo com essas relações todas. Tudo normal, segue o jogo. Mais um fato interessante é que no balanço de 2024, o Banco Master aumentou a despesa com assessoria jurídica em mais de 250 milhões de reais. E desde então ele firmou contrato com o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. Contrato este que tinha um valor de aproximadamente 130 milhões de reais. Aí você pensa comigo, esse cara que aplicou esse golpe bilionário vai ser julgado por essa gente que eu comentei. Será que vai ser um julgamento justo? Será que esses juízes desembargadores são suspeitos? Será que eles têm que se declarar suspeitos? Será que vai dar em alguma coisa essa história? Será que Daniel Vorcaro, algum dia da sua vida, vai voltar para a cadeia? Eu acredito que não. E você? O que você acha? Esse é o vídeo de hoje. Essa foi a reflexão de hoje. Deixa o like. O canal tá voltando agora. Tinha dado uma parada, mas agora tá voltando. Valeu, tamo junto.